Bem-vindos, exploradores da mente e do desconhecido. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante para desvendar um dos maiores mistérios que permeiam a condição humana. O que acontece quando o espírito sai do corpo de uma pessoa? Em meio a séculos de filosofias, religiões e mitos, a curiosidade humana sobre a vida após a morte persiste, ecoando em corredores de pensamento e inspirando inúmeras crenças. Por isso, já peço seu like e inscrição no canal e que fique conosco até o final dessa história. Neste capítulo, mergulharemos fundo na intrigante questão da imortalidade da alma, um tema que tem fascinado a humanidade através dos séculos. A crença na continuidade da existência além da morte é uma constante em diversas culturas e tradições, cada uma com sua interpretação única sobre o destino eterno da alma. Exploraremos como a imortalidade da alma serve tanto como consolo para mentes temerosas, quanto como uma promessa misteriosa de renascimento. Ao longo da história, civilizações têm buscado respostas para a complexa relação entre o corpo que perece e a essência que perdura. Ao adentrar mitos e filosofias, questionaremos se a imortalidade da alma é uma realidade tangível ou uma construção simbólica para enfrentar o desconhecido. Como essa crença moldou sociedades e influenciou a forma como enfrentamos a morte? Prepare-se para uma viagem através das eras, explorando narrativas antigas e contemporâneas que tecem o véu misterioso entre a vida e o que a sucede. Será a imortalidade da alma um farol de esperança ou uma ilusão reconfortante? Neste capítulo, nos aprofundaremos na fascinante ideia do renascimento e reencarnação, explorando como diferentes culturas e filosofias ao redor do mundo concebem a possibilidade de uma nova vida após a morte. Partiremos das antigas tradições orientais, onde a crença na reencarnação é intrínseca ao ciclo interminável de morte e renascimento, guiado pelo conceito de karma. Investigaremos como essa perspectiva se difundiu por várias sociedades e influenciou não apenas sistemas religiosos, mas também pensadores e artistas. Ao longo da história, líderes espirituais, filósofos e estudiosos contemplaram a ideia de que a morte não é o fim, mas sim um ponto de transição para uma nova forma de existência. Analisaremos como a reencarnação se entrelaça com noções de evolução espiritual, oferecendo uma narrativa de redenção e aprendizado ao longo de várias vidas. Além disso, exploraremos as conexões entre a reencarnação e as experiências individuais, examinando relatos de pessoas que afirmam lembrar-se de vidas passadas. Seriam essas memórias reais ou uma manifestação do subconsciente? Ao final deste capítulo, esperamos ter proporcionado uma compreensão mais profunda das complexidades que envolvem a ideia de renascimento e reencarnação, preparando-nos para desbravar os mistérios subsequentes em nossa jornada pela exploração da vida, além da morte. Em nossa busca pela compreensão da vida após a morte, mergulhamos agora na intrigante concepção de reinos eternos, nos quais as almas podem encontrar morada após deixarem o plano terreno. Várias tradições religiosas e espirituais descrevem a existência de diferentes reinos ou estados de ser além da morte. Desde as visões celestialmente radiantes do paraíso até os recantos sombrios do inferno, exploraremos como esses reinos refletem as crenças e valores das sociedades ao longo do tempo. Analisaremos as interpretações de diversas culturas sobre a vida após a morte, examinando como conceitos como julgamento divino, purificação e redenção desempenham papéis cruciais na determinação do destino póstumo das almas. Além disso, discutiremos a dualidade desses reinos, questionando se são espaços físicos, estados de consciência ou simples metáforas para descrever o indescritível.
Como as narrativas mitológicas e religiosas moldaram nossa visão desses reinos e como elas continuam a influenciar a imaginação humana. Este capítulo nos levará a uma jornada através dos extremos, explorando os reinos de esplendor e sombras que habitam a mente humana, enquanto continuamos nossa busca por respostas sobre o que nos aguarda além da fronteira da vida. Nosso caminho na exploração da vida após a morte nos conduz agora aos enigmas mais profundos que permeiam esse misterioso domínio. O que aguarda além do último suspiro e quais são os mistérios que escapam à compreensão humana? Indagamos sobre a natureza da morte como um ponto final definitivo ou uma porta de entrada para uma odisseia espiritual desconhecida. Como a humanidade, ao longo dos séculos, tem tentado decifrar esses enigmas, tecendo um véu misterioso entre a vida e o desconhecido que a sucede. Em nossa busca por respostas, examinamos diversas filosofias, mitologias e tradições religiosas que oferecem visões contrastantes sobre o que acontece conosco após a morte. O conceito de reencarnação, a ideia de um purgatório de purificação e as diferentes representações de céu e inferno se entrelaçam neste complexo panorama. Também exploramos as contradições e a confusão que permeiam as crenças populares sobre a vida após a morte. Uma pesquisa mencionada revela que grande parte da população mundial acredita na imortalidade da alma, mas as interpretações dessas crenças variam consideravelmente. Ao enfrentar os enigmas da morte, somos desafiados a confrontar nossos próprios medos, expectativas e esperanças em relação ao desconhecido. Que mistérios permanecerão para sempre além de nossa compreensão e que respostas estão à espera daqueles corajosos o suficiente para explorar os confins da existência além da vida? Imbuídos de uma curiosidade insaciável sobre a vida após a morte, adentramos agora o território da pesquisa mundial. Como a humanidade, em sua diversidade, compreende e percebe a existência para além do último suspiro? Uma pesquisa abrangente, conduzida por uma emissora de TV dos Estados Unidos, proporciona um fascinante vislumbre das crenças e esperanças que permeiam nossa sociedade global. Os resultados revelam que cerca de 80% da população mundial sustenta a crença na existência de vida após a morte, e muitos acreditam na imortalidade da alma. No entanto, as interpretações divergem significativamente. Enquanto alguns vislumbram um purgatório de expiação e redenção, outros apostam na possibilidade de reencarnação, inaugurando uma nova jornada na Terra. A pesquisa destaca a complexidade dessas crenças, revelando um mosaico de pensamentos e concepções sobre o que aguarda além do limiar da mortalidade. A imortalidade da alma emerge como uma crença amplamente compartilhada, mas as nuances e interpretações variam, refletindo a riqueza da tapeçaria espiritual da humanidade. À medida que desvendamos as respostas fornecidas por diferentes culturas e tradições, somos confrontados com a riqueza e a complexidade da experiência humana diante do mistério da morte. A pesquisa mundial oferece uma visão panorâmica, convidando-nos a refletir sobre como nossas próprias crenças e esperanças se encaixam no tecido global da busca pela compreensão da vida além da vida. No intricado labirinto das crenças sobre a vida após a morte, surge um fenômeno que há muito alimenta a imaginação humana: os contatos pós-morte. Histórias de mensagens enviadas do além, supostamente transmitidas por entes queridos falecidos, frequentemente povoam relatos e obras de ficção. Contudo, é chegada a hora de desmistificar esses encontros aparentemente sobrenaturais. Conforme exploramos os recantos dessas narrativas, um olhar crítico revela uma série de explicações que transcendem o divino.
A ciência e a psicologia lançam luz sobre fenômenos que, à primeira vista, parecem além da explicação racional. A palavra é clara. Os mortos não podem ter contato direto com os vivos. Nesse ponto, as Escrituras destacam a separação intransponível entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Os relatos de mensagens enviadas por entidades falecidas por meio de médiuns ou outros mensageiros encontram resistência nas páginas da Bíblia. Ao examinar histórias de supostos contatos pós-morte, somos guiados por uma compreensão crítica. A ilusão, o auto-engano e até mesmo a manipulação deliberada emergem como explicações possíveis. É crucial discernir entre a genuína comunicação espiritual e os truques que, por vezes, exploram a vulnerabilidade daqueles que anseiam por uma conexão além do véu. Desvendar os mitos dos contatos pós-morte é uma jornada que nos leva além da superfície das histórias encantadoras, desafiando-nos a questionar e compreender as nuances desse fenômeno humano. A verdade, muitas vezes, é mais intrigante do que a ficção, e é nesse território complexo e fascinante que continuamos a nossa busca pela compreensão da vida além da morte. No teatro das crenças sobre a vida após a morte, o enigma do destino do espírito ocupa um papel central. A incógnita persiste. Para onde se dirige a essência imortal quando o último suspiro é liberado? Abra os olhos da curiosidade enquanto adentramos os domínios do inexplorado. A eterna questão da imortalidade da alma ecoa em corredores filosóficos e religiosos. Afinal, a alma é imortal ou essa ideia é apenas um lenitivo para mentes temerosas diante do desconhecido? O véu que separa a vida daquilo que se sucede, seja um fim absoluto ou uma promessa transcendental, é finamente tecido pelos enigmas que habitam o pensamento humano. Rumamos à possibilidade intrigante do renascimento em uma nova forma. Seria essa uma promessa sublime ou apenas uma ilusão reconfortante? Diante das encruzilhadas entre reinos eternos de esplendor e sombras, surge a indagação crucial. Seremos acolhidos em braços de benevolência ou precipitados às profundezas do desespero? As respostas, muitas vezes, se perdem nas névoas das conjecturas. No entanto, é na Bíblia que encontramos as âncoras para as nossas inquietações. A pesquisa realizada por uma emissora de TV dos Estados Unidos revela que cerca de 80% da população mundial acredita em vida após a morte. Seja no purgatório, na reencarnação ou no repouso aguardando a volta de Cristo, a diversidade de crenças ecoa pela humanidade. Contudo, em meio ao emaranhado de ideias, a Bíblia ergue-se como farol. Ela nos oferece as respostas, desvendando os enigmas com clareza divina. Nas próximas páginas dessa busca pela verdade, exploraremos as camadas mais profundas do destino do espírito, onde o divino e o humano se entrelaçam, moldando o roteiro de nossa existência além da última fronteira. A jornada através das inexploradas terras da vida após a morte nos conduz a um dos destinos mais intrigantes, o paraíso e a promessa da presença de Jesus. Aqui, as narrativas se entrelaçam com as crenças e o horizonte espiritual se abre diante de nós. Ao mergulharmos nas páginas sagradas, deparamo-nos com a afirmação de Jesus a um ladrão crucificado ao seu lado. Hoje você estará comigo no paraíso. Uma promessa divina que transcende as fronteiras da vida terrena. O paraíso, expressão que ecoa pelos corredores da fé, revela-se como um estado de felicidade e descanso reservado aos fiéis após a morte. No livro de Atos, testemunhamos Estevão, pouco antes de sua morte brutal, vislumbrando Jesus em pé no céu à direita de Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, foram suas últimas palavras, apontando para a imediata comunhão com o Salvador.
Uma passagem que ressoa a certeza da presença de Jesus no momento derradeiro. Paulo, o ardente apóstolo, aguardando sua própria morte na prisão, proclama: "Desejo partir e estar com Cristo." Uma esperança vibrante que transcende as barreiras da morte física. Esses relatos entrelaçam-se, desenhando um panorama da promessa divina do paraíso, onde a presença de Jesus é a luz que guia o caminho dos crentes. Nos capítulos anteriores, exploramos as diversas conjecturas sobre a vida após a morte, mas agora convergimos para a promessa de um lugar de paz, alegria e comunhão com o divino. O paraíso, permeado pela presença acolhedora de Jesus, torna-se o farol luminoso na vastidão do desconhecido espiritual. Prepare-se para uma imersão profunda nas verdades que se revelam quando se busca o paraíso além do véu da morte. À medida que desvendamos os mistérios da vida além da morte, adentramos o capítulo intrigante do sono dos corpos dos cristãos. Uma metáfora que transcende a compreensão convencional e revela uma realidade celestial além da nossa percepção terrena. A expressão dormir na Bíblia assume um significado distinto quando aplicada aos cristãos. Nas palavras do apóstolo Paulo: "Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança." Aqui, o sono refere-se à morte dos fiéis, uma transição para um estado de repouso que antecede a ressurreição. Observamos, na história de Lázaro, o uso dessa metáfora quando Jesus diz que ele adormeceu antes de ser ressuscitado. Este sono, no contexto cristão, não é apenas um descanso passageiro, mas uma promessa de renovação e ressurreição futura. Paulo, ao falar sobre os que dormem em Cristo, oferece uma visão reconfortante da morte. Os corpos dos fiéis, descritos como dormindo, aguardam o despertar glorioso na ressurreição. Essa perspectiva desafia a concepção tradicional da morte como um ponto final, elevando-a para um estado temporário de repouso até a consumação divina. Ao desbravarmos o sono dos corpos dos cristãos, somos conduzidos a uma compreensão mais profunda da promessa de vida além da morte. A metáfora do sono não apenas consola, mas antecipa a gloriosa transformação, reservada para aqueles que aguardam a última trombeta e o despertar eterno de seus corpos. Prepare-se para uma imersão nesta narrativa que transcende a fronteira entre o sono e a vigília eterna. As palavras de Cristo ecoam através dos séculos, ressoando a promessa de vida além da sepultura. "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Essa afirmação transcendental não é apenas uma declaração, mas um alicerce sólido para a esperança dos crentes. Ao nos aprofundarmos no tecido dessa promessa, percebemos que a ressurreição não é um conceito abstrato, mas uma realidade vibrante. A narrativa bíblica se desdobra revelando histórias como a ressurreição de Lázaro, não apenas como eventos isolados, mas como prenúncios poderosos da grandiosa ressurreição que aguarda a humanidade. O capítulo desvenda a complexidade dessa promessa, oferecendo não apenas a restauração da vida, mas uma transformação completa. Corpos mortais, sujeitos à corrupção, serão revestidos de incorruptibilidade, e o que é mortal se vestirá de imortalidade. Um evento cósmico onde a fragilidade cede lugar à eternidade e a promessa divina de redenção atinge sua consumação. Preparai-vos para uma imersão profunda nesta narrativa, onde a promessa de ressurreição transcende as fronteiras da compreensão humana, convidando-nos a vislumbrar o extraordinário poder divino que aguarda além do véu da morte. É hora de explorar os alicerces da fé, onde a morte é simplesmente um portal para a promessa cumprida de vida eterna.
No luminoso capítulo que se desenha diante de nós, exploraremos as profundezas do capítulo 12, Significado da Ressurreição. Este é um mergulho nas águas revitalizantes do entendimento, onde as promessas divinas ganham contornos mais nítidos. A ressurreição, longe de ser apenas um evento espiritual distante, revela-se como um divisor de águas na história da humanidade. Neste episódio, desvelaremos as camadas do significado subjacente a esse conceito central da fé cristã. No cerne dessa ressurreição está a vitória sobre a morte, não apenas como um ato redentor, mas como a própria personificação da esperança. A morte, que uma vez parecia inexorável, cede lugar à vida eterna. Os grilhões da mortalidade são desfeitos e a promessa de uma existência sem fim é proclamada. A ressurreição de Cristo, seminal para a fé cristã, transcende a mera narrativa histórica. Ela se torna o epicentro da compreensão sobre a natureza de Deus e sua relação transformadora com a humanidade. A morte é derrotada, não apenas para Cristo, mas para todos os que nele creem. Ao longo deste capítulo, desvendaremos o significado prático da ressurreição em nossas vidas diárias, como essa promessa revoluciona nossa perspectiva sobre o propósito da existência, instigando-nos a viver com um sentido mais profundo de significado e missão. A ressurreição não é apenas um evento único no tempo, mas um convite incessante para uma jornada transformadora. É uma chamada para ressurgirmos de nossas próprias limitações, abraçando a promessa de uma vida que transcende as fronteiras da temporalidade. Preparai-vos para uma exploração fascinante sobre o significado que a ressurreição empresta às nossas vidas, um capítulo que transcende dogmas para revelar a verdadeira revolução que a promessa de vida eterna desencadeia em cada alma que se inclina diante dela. Neste derradeiro capítulo, nosso percurso pela intricada tapeçaria da vida após a morte chega ao seu ápice. O capítulo 13, Conclusão e Desafio, serve como a epifania que encerra nossa busca pelo entendimento e nos impulsiona para a ação. A jornada que empreendemos, permeada por enigmas, descobertas e reflexões, culmina numa visão panorâmica daquilo que transcende os véus da mortalidade. Aqui, teceremos os fios do conhecimento adquirido, unindo os conceitos explorados nos capítulos anteriores: a imortalidade da alma, o renascimento, os reinos eternos, os enigmas da morte. Todos convergem para uma conclusão reveladora. O destino do espírito, o paraíso na presença de Jesus, o sono dos corpos dos cristãos e a promessa de ressurreição são peças de um quebra-cabeça celestial que se encaixam harmoniosamente. Contemplaremos o significado profundo da ressurreição e como ele transcende o evento histórico, moldando a compreensão humana sobre a vida, a morte e o propósito de nossa existência. A vitória sobre a morte não é apenas um dogma, é uma bússola que orienta nossas vidas em direção a um propósito eterno. Nossa narrativa não termina apenas como um desfecho. Ela se lança adiante em um desafio. O desafio de vivermos à luz do que foi revelado, de abraçarmos a esperança da ressurreição e moldarmos nossas vidas de acordo com essa promessa transformadora. Cada mistério desvelado é um convite para uma jornada mais profunda na fé, uma jornada que transcende os limites do que compreendemos. A conclusão não é o fim, mas um novo começo, uma oportunidade de vivermos de maneira mais plena, mais compassiva e mais alinhada com o propósito divino. Ao encerrar este último capítulo, lançamos um desafio a todos os que exploraram conosco os recantos da vida após a morte. Não deixem essa jornada ser apenas uma busca intelectual, mas permitam que ela transforme a essência de quem são e como vivem. Este é o chamado final, a convocação para uma vida imbuída da esperança da ressurreição, desafiando-nos a sermos agentes de amor,
compaixão e justiça neste mundo. A história não termina aqui. Ela se desdobra a cada escolha que fazemos em resposta ao desafio que agora se apresenta diante de nós.